Vanessa, tudo bem? Tudo bem? Tudo, e você? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então tá joia. A gente vai começar às 8h05. Boa noite aí quem tá entrando. Doutor Marcos, cadê a espada? Mostra aí pra Vanessa. Morrer de inveja. Deixa eu pegar aqui a minha espadinha aqui. É um abridor de carta, né, que a gente estava falando, mas é. Eu usava minha espada, cara, e tinha uns 40 anos de uso. Era de um coronel que... Ele era igual meu pai, ele me adotou quando eu fui A pra Vanessa lá. sempre tem uma história, então a gente tem que tomar cuidado que ela vai monopolizar isso aqui. E aí eu sou... Bruno Lee. Eu fiquei 2 anos com a espada, cara, dele. Vanessa é Então, a espadinha está aqui, ó. Só... essa eu também tenho. Essa eu tenho. Essa aí vem numa caixinha azul. E aí? Isso. Essa aí é quando você recebe a homenagem, eles te dão a espadinha. Brunão. Vanessa, Marcos, Brunão. Brunão é lá do HC. É amigo meu de infância, desde a escola, meu amigão. E ele fez pé e ele, antes da residência, foi pra... Aí ele conta a história dele aí também. Otávio, boa noite, meu. Ô, Vilé. Tá ruim, não dá pra ouvir o seu, não dá pra ouvir o seu. Cadê o Ian? O Ian chegou também? Tô aqui. Fala, Ian. E aí? Tudo bom, meu? Tá animado, hein, Ian? Tá com a voz de animado hoje. Eu tava pedalando. Ah, beleza. Tava fazendo um hitzinho. Boa. De camisa? Não, acabei de pôr a camisa. Ah, tá. Pra não aparecer com a camisa suada. Vamos esperar uns 5 minutinhos e aí eu vou só apresentar e aí você comanda aí, porque do Exército. Eu vou contar a minha história no Exército. Demora 30 segundos. Lembra, não? E aí, velho, tudo bem? Beleza. Otávio. Otávio. Agora tá entrando o áudio dele. Acho que agora entrou. E aí, agora Otávio? entrei. E aí? Pô, cara, que bom te ver. Agora você pode usar barba, né, cara? Tá satisfeito? Agora eu posso. É a primeira coisa. Uns usam bigode, outros usam barba, né, cara? Aí você vê que o cara se libertou mesmo. Sai das Forças Armadas, tem que fazer. É a primeira coisa. Fica um mês sem fazer barba, né? Tudo bem, mano? Tudo bom, tá? Quanto tempo, cara? Tudo bom. E aí, Otavião, obrigado aí, meu, de vir bater papo com a gente. Legal, pô, vamos. É bom trocar experiências, né, cara? Eu não tenho muita experiência com o Exército. Eu vim aqui só para ver vocês. Eu fiquei pouco tempo lá. Quanto? 20 anos, cara. Puta vida, jura por Deus, cara? 20. 8 como R2 e 12 como prestador. Puta que 12 beleza. como... Saiu quando? Saiu em 2019. Tem um ano e pouco agora. Legal. E tá tudo bem, cara? Como é que tá? Faz tempo que eu não te vejo. Né? Estamos na caverna, né, Pedro? O consultório, ainda bem, o consultório aguentou firme aí essa fase. A parte de assistência hospitalar diminuiu muito, né? Muito. Pronto-socorro virou um fantasma. Ficou bem diferente, né? Mas a gente tá estamos aí, né? Nós também, graças a Deus. Devagarzinho as coisas vão voltar. Gente, ó, eu vou dar início aqui então, e aí o Ian comanda. Tá? Então, boa noite a todo mundo. A gente está gravando a reunião. Para quem não participou ainda, o Hangout da clínica está sendo bem legal, porque a cada 15 dias de segunda-feira a gente arruma um tema
para conversar sobre com o pessoal que está se formando. Então a gente grava as reuniões, depois tem bastante acesso. Está sendo uma experiência legal aí, conversar com o pessoal que está saindo da faculdade agora, no 6º ano agora, 5º ano, ou no R1, R2. A gente está montando uns teminhas assim para conversar com o pessoal mais novo e contar um pouco da experiência aí de diversos tipos que a gente possa ter tido depois desde que acabou aí, por essa estrada que todo mundo está percorrendo meio junto. Então esse é o Hangout que a gente vai falar sobre a vida militar, aí do médico que vai servir as Forças Armadas. É um Hangout super interessante. O Ian vai coordenar a nossa mesa aí. Eu tenho como convidados hoje muito ilustres o Dr. Otávio, Dr. Bruno Lee e doutora Vanessa. Eles não trabalham diretamente com a clínica, mas é uma alegria estar com eles aqui. O Otávio faz tempo que eu não via, então estou muito feliz de vê-lo. Um grande cirurgião de joelho lá do Sírio-Libanês, onde eu também atuo. Prazer, Pedro. Pô, o prazer é meu. Tá? O Dr. Bruno Lee, meu amigão de infância aí, e de diversos anos juntos, cirurgião de pé, serviu também no exército lá no meio da Amazônia, tem história legal para contar. E a Vanessa, a grande doutora Vanessa, condecorada das Forças Armadas, minha R+, eu costumava falar que a Vanessa é tudo de tudo, ela sabe tudo de tudo. Então se a gente deixar aqui, ela só ela vai falar, então estamos ferrados. Quem tiver pergunta vai mandando junto. Eu só vou, antes de encerrar minha participação, contar minha pequena história nas Forças Armadas. Eu nasci com pé torto congênito, bilateral, né? Se eu tivesse conhecido o Bruno lá na infância e ele já fosse cirurgião de pé, ele teria feito um PON7 em mim. Mas na época não tinha PON7, então eu acabei operando o pé logo que eu nasci. Depois, com 6 anos de idade de novo, e ficou funcional meu pé. Sempre joguei bola e tudo. Mas cada vez ele foi piorando e minha dorsiflexão foi diminuindo. Eu devo ter um talo super achatado, mas na verdade eu não sei, porque se eu for radiografar, a dor vai piorar. Então eu acabo que eu não radiografo também, meio na tigrice. E quando eu fui fazer exame para ir para o exército, tinha uma médica lá, ali aqui em São Paulo, né? Aquele exame que a gente faz, eu não lembro, não vou saber onde é. Isso. E a médica, pô, tá bom, tá ok, tudo, e eu achando que ia ser dispensado, né? E por enquanto estava ok. Aí ela falou, agacha. No que eu fui agachar, eu não tenho dorsiflexão, então eu só agacho na ponta do pé. Aí ela olhou e falou, pô, inapto. Pá, recebi esse carimbo e acabou minha história das Forças Armadas. Habeas corpus para você. Acabou. Para mim, acabou ali. Boa noite, todo mundo. Ian, comanda aí. Eu tô aqui na escuta se precisar de mim. Valeu, gente. Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Parabéns, Pedro, pela mais essa iniciativa aí do Hangout da clínica. E a ideia hoje é falar um pouquinho com o pessoal que está se formando sobre a vida do médico nas Forças Armadas, né? Então, você acabou de sair da faculdade, não sabe nada de coisa nenhuma, ganha um carimbo, um CRM e uma patente, né? Então, o que vai acontecer? Como é que vai ser a sua vida? Vale a pena? Não vale a pena? Vai ser legal? Não vai ser legal? Vai ser divertido? Você vai brincar de Rambo? O que vai acontecer nesse ano ou mais de ano? Vamos começar então seguindo aqui a ordem da minha tela. Primeiro, Dr. Marcos, conta aí a tua história. Como é que foi as Forças Armadas para você? Quando que você entrou e o que aconteceu? Bom, eu entrei em 2012, eu tava... Quem me convidou... eu ia ser pegado pelo... Marcos, você está usando o áudio do computador e está dando retorno. Você tem um fone? Tem um fone. Eu vou... Então, eu pedi que você passar para outra pessoa. Eu vou só pegar o fone aqui. Tá na outra sala aqui. Beleza. Então, vamos passar para o Bruno. Só falar uma coisa antes, gente. Posso falar uma coisa antes, rapidinho? Só para o pessoal que for começar a falar, se apresenta, fala o que fez de carreira, tudo, para o pessoal conhecer. Valeu, gente. Vamos lá, então. Eu sou o Bruno Lee, eu sou formado em 2005 pela USP. Hoje em dia eu faço pé e tornozelo, né? A minha experiência foi servindo o Exército em Tabatinga em 2006, né? A minha ideia sempre que o pessoal
comentava sobre o exército, eu sempre falava coisa boa, né? Então eu sempre tive vontade de servir. E aí eu imaginei que eu fosse ficar no Ibirapuera, né? Trabalhando meio período, tranquilo. Acabei que eu mais 4 pessoas, eu mais 3 da faculdade, mais 4 da Santa Casa, mais 4 de Ribeirão, fomos designados para Tabatinga, né? E aí pensei, Tabatinga deve ser perto de Manaus, né? Quando eu fui ver, cheguei em Manaus, demorava 9 dias para chegar, de barco ou avião. Então, na verdade, eu imagino que talvez seja mais perto de vir para cá do que de Manaus até Tabatinga. Chegando lá, eu sempre fui um ano mais novo, né? Entrei um ano adiantado na escola. E a ordem que eles chamam de antiguidade, né? Que é o pessoal que seria mais graduado quando tem a mesma patente, é determinado pela idade. Como era o mais novo, eu fui designado para o pior pelotão de fronteira que tinha, chamava Palmeiras do Javari, que ficava quase no Acre, fronteira com o Peru ali. Eu passei, era para ficar o ano inteiro, mas como todo mundo foi voluntário, a gente conversou com o comandante, ele permitiu que a gente revezasse. Então, eu acabei ficando uns 4 meses e meio lá nesse pelotão. E 4 meses e meio bebendo água de chuva, sem ver dinheiro, sem comprar nada, atender uma pessoa a cada 3 dias. Mas foi uma experiência inesquecível. Assim. Eu passei por poucas e boas ali. Mas eu não imaginava que ia parar tão longe. E a experiência foi muito boa, mas realmente se fosse um ano de pelotão de fronteira, é complicado. Inclusive, quando eu cheguei nesse pelotão, a gente foi descobrindo aos pouquinhos, né? Então, como a gente não sabia nada de exército, né? Nós éramos novos, então acabou não perguntando nada. Cheguei em Manaus descobrindo que ia para Tabatinga, cheguei em Tabatinga descobrindo que ia para o pelotão de fronteira. Quando eu chego nesse pelotão de fronteira, tinha um carioca, né? Primeiro me chega o subcomandante, que era um tenente também. Lá tem um mosquitinho bem pequenininho que chama pium. Esse pium, ele te pica e ele tem um anticoagulante que você fica sangrando. Então, me veio esse tenente e falou, tudo bem, eu sou o Teixeira, prazer, com o pescoço inteiro sangrando, assim, ó. E ele como se nada tivesse acontecendo. Aí eu pensei, nossa senhora, onde que eu vim parar, meu Deus do céu? E aí, chegando lá, o médico ele ficava andando de um lado para o outro, assim, um lado para o outro, era um carioca andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu falei, meu, o que esse cara fica andando, né? E aí ele pegava um cantil e bebia. Quando eu vi, ele tava bebendo rum. Então ele passava o dia inteiro andando em zigue-zague bebendo rum. E eu entrei no quarto, as paredes estavam todas desenhadas, assim. A selva só sobrevive o mais forte, o fogo mais quente é que... essas frases militares, assim. E eu acabei me assustando bastante. Falei, eu vou enlouquecer, né? Mas aí acabou que eu me adaptei bem, o pessoal fica super unido, é bem legal. Apesar de, assim, para quem imagino que quem acabe de sair da faculdade, espere um ano mais tranquilo, com o pessoal, curtindo um pouquinho, né, para descansar desse fim de faculdade que é intenso. Mas se eu procurava descanso, é o que eu tive lá. Realmente não tinha muita coisa, não. Eram picos de atividade muito intensa, de estresse, para dias sem nada, assim. Bom, então você ficou um ano na fronteira lá no meio do mato? Um ano no pelotão metade do pelotão de fronteira, metade na cidade de Tabatinga. Lá na cidade, aí a gente estava um monte de gente, foi super legal. Um ano então como recém-formado. E o que você encontrou lá? O que você tinha para fazer assim da parte médica? Você encontrou alguma bucha, alguma coisa? Você olhou para o lado, olhou para o outro, só tinha você? Muita. Assim, malária lá era igual resfriado, né? Todo mundo pegava sempre, então uma coisa que no começo me assustava um pouco, mas conforme o tempo foi passando você vai se habituando. Mas eu tive um caso, tive alguns, esse foi assim, foi uma coisa bem intensa. Eu estava parado, né? E lá na Vila Militar tinha um megafone, né? Que eles chamavam, quando precisavam de mim, o soldado pegava um megafone,
Tenente Lee, comparecer à sessão de saúde. E aí, que era o nosso consultóriozinho. Nesse dia, a filha de um sargento, devia ter uns 5, 6 aninhos, caiu, bateu a cabeça, e aí ela estava inconsciente, rebaixando, com sangue saindo do ouvido. E nesse lugar, o que eu tinha? Eu era o único médico, né? Não tinha mais ninguém, recém-formado. Eu tinha uma centrífuga para fazer hematócrito, eu tinha um microscópio para ver malária e parasita, e é isso aí. E medicação via oral. Aí nessa hora, eu fiquei desesperado, falei, a filha desses sargentos antigos, né? Vai morrer na minha mão e eu não vou ter o que fazer, né? Não tem como fazer uma neurocirurgia no meio do mato. E nem saberia fazer. E nessa hora é quando Deus olha para você. Deus olhou para mim e sempre quando chegava índio grave, a FUNASA conseguia mandar avião, né? Então nesse dia, nessa mesma hora, chegaram alguns índios que já tinham avisado por rádio. Então o avião chegou algumas horas depois. Eu já encaixei a filha do sargento e ele no voo e eles levaram embora de lá para Tabatinga, de Tabatinga para Manaus, que só tinha tomografia em Manaus. Então passava por uns apuros assim. Aqueles sufocos, né, pesados, né? Que você não tem o que fazer e você reza. Exatamente, porque numa situação dessas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas você vai pegando coragem, né? Você vai perdendo medo, você vai confiando mais nos seus diagnósticos, mais na anamnese, porque você não tem onde se apoiar, né? Não tem exame complementar. Você acha que foi um ano que você cresceu como pessoa e como médico? Demais, demais, demais. Porque assim, quando a gente sai da faculdade, eu acho que todo sextonista ele tem aquela vontade de, eu quero ser médico logo, quero começar, não aguento mais, né? Quero ficar independente, começou a atender e lá era de tudo, era pediatria, eram todas as intercorrências, vinha bastante índio, muito parto, tive alguns partos bem complicados, uma coisa bem, bastante crescimento, assim, mesmo pessoal e profissional. Na cidade de Tabatinga também, o único hospital que tinha era o hospital militar. Então, a gente, nossa frase comum era assim, o parto é do plantonista. Passou das 6, o parto era do plantonista. Então, todo plantão eram no mínimo 2 partos. Então, se existisse algum receio de fazer parto, passava rapidinho. Bom. Vamos passar então por Dr. Marcos. Dr. Marcos, primeiro, se apresente e conte da sua experiência. Acho que foi um pouquinho diferente. A minha... Oi, tudo bom? Boa noite, pessoal. Apresenta. Alô, tá ouvindo agora? Agora tá bom, agora não tem retorno. Tá. Então, o que aconteceu é assim, quando sexto terminei a faculdade, eu adiei o exército e fui fazer a residência de ortopedia e depois ainda fiz a especialização de quadril. Então, quando eu cheguei para as Forças Armadas, eles estavam todos sedentos, assim, vamos pegar o especialista agora, porque não tem como escapar, já que ele adiou. E a minha entrada foi basicamente... Aí eu fui tentar escolher qual que é a melhor exército, aeronáutica, marinha, fui conversar com quem estava nos hospitais. Aí tem um amigo meu, o Rafael, né, o Onofrio, que nessa época estava na aeronáutica. Ele falou, pô, vem para cá, o pessoal aqui é bacana, vem conhecer o hospital. E foi nessa que eu fui para a Força Aérea. Tive que escolher uma das forças, acabei optando pela Força Aérea, e a vantagem que eu vi, assim, da Força Aérea é que, assim, primeiro foi em São Paulo, era dentro do hospital, então, assim, e eu trabalhava como especialista. Então, isso que o Lee falou de fazer parto, de ter essa questão de você estar ali
na frente ali, isso não, felizmente comigo não aconteceu, mas o que eu achei que foi o mais, que foi uma experiência muito boa para mim, é que ali eu tive a continuidade que às vezes a gente não consegue ver da residência, porque na residência a gente passa 3 anos. Eu passei 8 anos, 8 anos ali no hospital. Então eu tive paciente que me procura até hoje, me liga e fala assim, doutor, mas você está atendendo ainda, não está? E você consegue ver essa mudança, essa melhora do paciente. E para mim, eu achei que assim, as Forças Armadas foi muito bom nesse sentido, que foi um lugar que eu pude crescer, pude desenvolver ali, mantendo aquela segurança institucional que a gente tinha na residência, a gente acaba mantendo ali na aeronáutica, e as pessoas ali, eu conheci o Otávio lá nas Forças Armadas, e assim, foi uma pessoa que eu acabei me inspirando ali também, porque você via como que as pessoas tratavam ele e essa coisa, e você acaba tendo esse crescimento. Para mim, as Forças Armadas foi muito disso daí. Foi um lugar que eu consegui crescer e desenvolver ali. Entendeu? E a parte do militarismo, né? Você teve uma experiência completamente diferente do Bruno, né? Você teve uma experiência de hospital, como um médico especialista, né? Você estava seguindo com a sua especialidade que você já tinha feito. Mas a parte do militarismo, o médico de farda, o que foi diferente para você? O que foi diferente do médico de farda? Assim, a gente era escalado para algumas missões que eram um pouco mais simples do que a do Lee, por exemplo, examinar conscrito. O que é o conscrito? Conscrito é aquele, quando a gente tem 17, 18 anos, tem 17, vai fazer 18 anos e é obrigado a fazer o alistamento, essa pessoa a gente chama de conscrito, que ele está ali se alistando. Então a gente tinha que ir lá fazer o exame físico dele, às vezes fazer o exame o exame físico desse paciente, fazer quando faz o acampamento, tem que ter sempre um médico ali no acampamento. Então, a gente ficava nessas missões ali, fazendo a ambulância ali. E o militarismo que eu peguei ali, na realidade, era um militarismo mais do hospital. Então, era uma coisa que assim, eu não estava estava mais acostumado ali com a questão da hierarquia da residência. Você tem o chefe, o R3, R2. Então, isso meio que não teve, eu não senti tanta diferença ali quando eu estava ali, naquela situação. Mas Então, foi uma experiência, assim, mais que um complemento da residência, num ambiente diferente, né? Então, não teve aquela experiência tão pesada do militarismo que nem o Bruno. Não. A parte do militarismo era aquela coisa assim, hoje o brigadeiro tá aí, ele vai passar com você, aí vinha aquela comitiva trazendo o brigadeiro, o coronel. Então, isso era a parte assim que a gente ficava ali meio, que você atendia, era uma coisa estranha ali. Era tipo os VIPs da Santa Casa. Exato. Era o paciente VIP ali, que vinha com seus osséculas. Era quando alguém ligava no telefone do PS falando, o meu conhecido vai passar aí. Exato. Era bem isso aí mesmo. Era essa parte. Certo. Bom, vamos passar então pro Otávio, que ficou pouco tempo, né? Ficou pouquinho tempo lá na FAB. Otávio, se apresenta pra gente, conta um pouquinho da tua história. Vamos lá. Boa noite a todos, né? Vamos lá. Eu entrei na FAB em 99, cara. 2 de fevereiro de 99. Eu me formei em 98 e foi meu primeiro trabalho. Na residência era um ano que tinham muitos amigos que
estavam no serviço militar, mas a gente, de fato, não sabia o que se desempenha no serviço militar. Mesmo porque não tenho nenhum conhecido próximo militar, para mim foi uma novidade muito grande. E eu entrei no 4º Comar, que é administrativo. Então, eu fazia toda a parte administrativa no CERSA, secretário de concurso da AFA, viajava para fazer convocação de médicos. Então, foi um ano primeiro ano quase que administrativo. Tinha uma assistência médica no ambulatório do CERSA, que era para os militares do 4º Comar, que tinha um brigadeiro e um monte de coronel, que você tem até medo de sair da sala, porque é tanto coronel que você não sabe se esqueceu de prestar continência para um, aí está um coronel lá no outro lado, você presta para ele também, e você demora 1 mês para poder sair da sala assim meio confortável, porque entre tomar um café e ficar na sala, você prefere ficar na sala porque o começo é estranho, né? Você fica inseguro. No final desse primeiro ano, eu viajei, conheci muita gente, atendi muita gente, mas assistência como clínico geral. Então, eu tinha trancado a residência para ortopedia, e eu voltaria no ano 2000 para começar a ortopedia. E tinha um grupo de médicos que faziam plantão no ASP. E eles me convidaram para fazer parte dessa equipe. Que teoricamente deu certo, mas assim, era muito bonito, só que envolvia o quê? Uma transferência, eu tinha que ser transferido para o ASP, porque não poderia continuar ocupando a vaga do 4º Comar e dar plantão no ASP. Então foi um estresse do caramba administrativo para resolver esse assunto, mas até lá eu já tinha atendido muita gente, tinha um interesse e deu certo. E nessas eu comecei a fazer residência na USP e ortopedia, fazendo plantão na aeronáutica, o que causou um pouco de estranheza. Assim, no final do R1, o chefe da preceptoria falou assim: Vilhena, você é militar? Eu falei: eu sou. Ele falou assim: mas como é que você faz? Eu falei assim: eu só não volto para casa. É muito simples, entendeu? Porque ou eu tô de plantão aqui, ou eu tô de plantão lá. E o meu pro R1, eu ficava 3, 4 dias sem voltar para casa, porque eu tinha que acumular plantões na ortopedia e acumular plantões na aeronáutica. Quando eu tinha férias na ortopedia, eu fazia 2 meses de plantão na aeronáutica, e quando tinha o estágio do pronto-socorro na ortopedia, de R1, eu tirei férias na aeronáutica, porque era impossível tocar um pronto-socorro como R1 e ainda voltar para a aeronáutica. E aí, o que eu fiz para que isso desse certo, e deu, enfim, foi ser totalmente prestativo com meus amigos da residência, porque eu sabia que eu ia depender deles demais. Então, todos os R1s, eu falei: olha, pessoal, tá tudo legal, eu preciso contar uma coisa para vocês, esse ano eu vou tocar assim, e eu vou precisar da ajuda de vocês, então qualquer ajuda que vocês precisem, vocês podem contar comigo. Isso significa que, por exemplo, às vezes eu estava 4 da tarde, 5 da tarde, eu achava que eu ia para casa, o cara pedia para fazer um plantão, eu fazia o plantão para ele. Porque eu tinha que ter uma folga de plantões, porque no serviço da aeronáutica não era só um pronto-socorro, porque você fazia parte de uma escala de EVAN, que na época não tinha tomografia ainda no hospital, ou seja, alguém batia a cabeça lá, te chamava, você saía de onde fosse para acompanhar o cara fazer a toma e voltar. O EVAN local, ou o EVAN que envolvia levar alguns pacientes de avião para Rio de Janeiro, HFAG, hospitais que tinham uma capacidade melhor de absorção de casos mais graves. E depois entrou uma coisa que chamava missão presidencial, que é uma coisa que sempre existiu, que por um período eu fiz parte da equipe dos médicos que cobriam a missão presidencial, não o médico do presidente, que é uma outra escala, que são 3 médicos que atendem o presidente, mas tem uma escala abaixo, que é uma equipe médica que fica numa ambulância, que você assiste a equipe que trabalha para o presidente. Então, ou seja, você tem que estar pronto com enfermeiro, ambulância, acompanha todo o trajeto quando o presidente está em São Paulo, embarque no helicóptero, desembarcar em Congonhas, vai embarcar em Guarulhos, vai para Santo André, na época era o Lula, né? E é super puxada essa missão presidencial, porque você fica o tempo inteiro disponível e normalmente para nada, mas você tem que estar lá, não tem como você sair. Então, assim, eu amadureci muito como médico geral, porque
como fiz parte da escala de plantão, e o plantão era um plantão de clínica aberto, ou seja, vinha pediatria, clínica, trabalho, tinha o ginecologista, obstetra para fazer o parto. Eu quase fiz um parto, porque a obstetra chegou a tempo, mas por pouco. Só que a gente atendia tudo. Então, era pressão alta, infarto, otorrino. Eu acho que você amadurece muito como médico. E eu gosto de clínica, sempre gostei. Então, nesse aspecto, para mim, foi bom. E eu só fui começar a fazer ortopedia na FAB e cirurgia de joelho, que é a minha especialidade, a parte de esporte, né, medicina esportiva, quando eu terminei esse processo no HC, que seria em 2003, e comecei a fazer as cirurgias de joelho dos militares e dependentes. Ou seja, eu fiquei em 99, 2000, 2001, 2002, 4, 5 anos fazendo clínica geral. E começando um consultóriozinho lá que era obrigatório no final do R3. Então, ou seja, metade do meu tempo como militar, eu fiquei num processo de formação, num processo ainda vinculado à residência. E quando eu entrei na parte da especialização, aí eu comecei a fazer as cirurgias. Nessa fase que eu comecei a participar do dia a dia da ortopedia do ASP, eram 3 ortopedistas só para dar conta de tudo que acontecesse no ASP. Então, por exemplo, para eu poder operar um caso de joelho, o combinado com o chefe da ortopedia você tem a obrigação de fazer o trauma primeiro e depois faz o joelho, porque o joelho não é urgência. Então, se você quiser fazer o LCA, você tem que fazer o DHS antes e tem que acabar cedo, porque se você ficar enrolando e demorar para fazer a cirurgia, você não vai poder ficar tarde para fazer a cirurgia de joelho. Então, sempre existia assim, pode fazer. E eles confiavam em mim, graças ainda bem, e eu sempre procurei também ir com cuidado e aumentando a complexidade de uma forma progressiva lá, porque é um ambiente extremamente fechado, né? Todos são muito conhecidos, todos são muito próximos. Então não adianta você começar, na minha filosofia, né? Você começar querendo fazer cirurgias enormes e se eventualmente você tem alguma complicação que até possa ser pertinente ao procedimento, você está muito cedo, eles precisam confiar mais em você. Então eu fui começando devagar, uma artroscopia, um ligamento, e com o tempo eu estava fazendo, quando eu saí dos plantões, que aí já seria 2005, 2006, eu estava fazendo quase que todas as cirurgias de joelho que envolviam as unidades aqui de São Paulo, todas, Curitiba, Porto Alegre uma parte, algumas do Rio de Janeiro, Barbacena, era um volume muito, muito legal, né? E eu amadureci muito, e eu tenho que agradecer muito à Força Aérea. O que eu sinto do militarismo é que é o seguinte, ele te abre, assim, entendeu? Você está lá, ele fala assim, você consegue fazer? Eu consigo. Então, o que a gente tem de recurso é suficiente para fazer? É suficiente. Não é suficiente? Então, corre atrás e vai mostrar que você precisa de algo a mais. A gente precisava de garrote, eu fui atrás para comprar o garrote. O artroscópio não era bom, a gente correu atrás para tentar melhorar. Ou seja, é possível, você consegue fazer. Vá atrás, eles vão te dar um background, assim, vão te dar uma retaguarda desde que você também faça o negócio acontecer. Então, eu achei que eu amadureci muito, muito na FAB. Eu agradeço demais a FAB. A minha experiência em joelho, ela aumentou muito. Mesmo porque também o paciente, ele é muito gostoso tratar o militar, porque você combinou com o militar, olha, terça-feira de manhã. Ele não vai falar, putz, eu tive entrevista, eu tive que levar um filho na escola. Ele está terça de manhã. Você fala, olha, eu vou precisar te ver uma vez por semana por um mês. Você não pode pisar por 3 semanas. Ele não vai pisar 3 semanas, porque ele precisa voltar a fazer o que ele fazia, porque senão ele não vai seguir a carreira dele. Se ele não passar numa junta de saúde e for recebido, não for avaliado como apto, depois de 2 anos ele vai para uma junta especial e ele pode ser aposentado antes do tempo. Então o militar, ele e o que gosta de ação, que tem uma parte que não gosta, mas tem uma grande parte que é muito ativo do ponto de vista físico. E esse cara quer voltar a fazer tudo o que ele fazia antes de operar. Então é muito gostoso.
muito gostoso. E nessas... Pode falar, Ian. Eu ia perguntar do teu tempo pós-militar. Meu tempo pós, cara, foi o seguinte: quando eu terminei os 8 anos, o diretor me chamou e falou: Vilhena, eu queria que você continuasse, eu posso te dar mais 1 ano, só que você vai continuar como médico, médico do esquadrão, e aí você só faria cirurgias de joelho, enfim, que é o que eu preciso que você faça para mim. Aí eu conversei com o coronel, falei: coronel, para você ter uma ideia, aquele ano estava tendo tanta missão presidencial que eu cheguei a ficar quase 2 meses trabalhando todo final de semana, porque ou era um plantão, ou era uma cobertura, ou era uma missão. E eu acho que era, não sei se era ano eleitoral, mas tinha muita ação, a presidencial estava ocupando muito tempo. Eu falei: diretor, eu não consigo mais fazer missão presidencial. Eu consigo atender o que você quiser, mas missão presidencial não dá. Aí falou: eu te tiro de tudo. Eu falei: cara, eu trabalhei aqui 8 anos, você entendeu? Dividi plantão. Se eu aceitasse o que ele tivesse proposto, eu ia pegar com os meus amigos que rachavam plantão comigo, ia falar: olha, vocês vão dar um plantão a mais por mês, porque eu sou bonitinho e deixei de dar plantão, entendeu? Aí eu falei: não vou fazer. Peguei o papel, assinei e falei: olha, essa é minha baixa. Eu trabalho com o senhor se o senhor quiser, mas de uma outra forma, terceirizado, presto serviço, o que for. Mas, assim, ocupando vaga de outro militar, não vou ocupar. Então, eu saí. E aí, no dia seguinte, eu falei: e agora? Ferrou, né, cara? Como é que eu vou fazer esse negócio? E aí, conversei com a divisão médica e ele falou: olha, a gente vai ver uma forma, você tem empresa, já tinha empresa aberta para cirurgias fora, e aí eu comecei a fazer parte dos processos seletivos de prestação de serviço, que é licitação, convite, tem uma série de opções. Hoje é um pouco mais restrito, porque se é uma prestação de serviço por um prazo maior, ela envolve um contrato que hoje permite que seja a própria unidade contratando, ou seja, a unidade pode contratar, tem autonomia para contratar um serviço médico, mas antigamente não tinha. Então dependia da DIRSA, dependia do Rio de Janeiro, Brasília, era uma loucura, cara. E aí eu não conseguia eu não cobrava consulta, porque eu queria operar. E eu falava assim: esquece, marca a consulta. O Gesseiro marcava as consultas lá, que era o Cristóvão, por telefone, e eu recebia as pessoas, era tudo extraoficial as consultas, né? Não existia. E aí, depois de uns 2 anos, o chefe da ortopedia falou: Vilhena, não dá para você trabalhar num hospital e a tua consulta depender de um sargento. Você tem que abrir a agenda pelo SAMI, como qualquer outra pessoa. Eu falei: não, eu também acho, mas eu não posso pedir isso para você, né? Aí começou a ganhar corpo, e eu fiquei lá atendendo 2 vezes por semana e operando 2 vezes por semana por mais 12 anos, cara. E aí foi um tempo, algum período eu consegui operar muito, outros períodos eu não consegui operar quase nada, porque envolvia materiais, uma série de coisas. Então, assim, não dava para ter uma constância tão boa, mas eu gostei demais, cara, eu gostava muito. Idoso também, as próteses de joelho, fiz muitas próteses, osteotomia, ligamento, artroscopia, fiz várias coisas. Fiz PRP numa fase inicial há 10 anos, quando começou a pensar, a gente trabalhava com parte esportiva no futebol, no Palmeiras também, aí consegui trazer essa equipe para dentro da FAB para fazer alguma coisa. Então, assim, eu sempre consegui compor. E isso foi muito bom para mim. Fiz muitos amigos. O Nunes, a gente conseguiu trabalhar junto um tempo, foi muito gostoso. E eu fiquei muito feliz, sabe? Eu vi que o hospital cresceu, melhorou o UTI, melhorou o centro cirúrgico. Então, assim, a minha experiência, se você falar assim para o médico, vai falar assim: o que você acha do serviço militar? Eu vou falar: olha, cara, você vai participar provavelmente de uma estrutura que tem uma organização bem definida, que você não vai ver isso em outros lugares. No militarismo, você olha para a pessoa, você já sabe o que ele faz, se você vai ter que dar bom dia ou se é ele que dá bom dia para você.
qual unidade que ele trabalha. Então, é muito simples. E na vida real, às vezes, é mais difícil isso, né? Então, eu acho que essa praticidade da vida militar e essa... Quando eu trabalhava com os meninos lá, que era recruta, soldado, piloto, que precisava voltar rápido e voltava, isso se aproximava muito da parte esportiva também, porque era um atleta quase. O cara corria 30, 40 quilômetros, entendeu? Fazia exercício feito um louco. Então, eu tenho uma recordação muito positiva. E eu falaria para o cara hoje que está se formando, o aluno, tal, para ele realmente prestar atenção. É uma experiência muito agradável e eu estimularia, porque eu fui muito feliz lá, foi muito legal. Boa. Obrigado, Otávio. Valeu, hein? Bom ouvir essa experiência diferente, né? 20 anos de Forças Armadas, 20 de anos, 8 anos de farda e 12 anos como civil. Não é qualquer um que tem essa história para contar. Então vamos lá, né? A nossa militar condecorada, a doutora Vanessa Ribeiro Rezende. Né? Olha que engraçado, agora que eu estou vendo, a maioria de nós serviu a Força Aérea, só o Bruno que foi para o Exército. Então, Van, conte sua história pra gente. Primeiro, se apresenta para o pessoal, conta quem é você e conta sua história como militar. Eu formei em 2001 nessa casa e, diferente, por exemplo, de algumas pessoas, eu servi em Brasília. O que aconteceu foi que, quando eu formei, eu estava para formar e eu falava, putz, acho que eu quero ir para o Exército, para a Aeronáutica, não sei. Eu morava em São João do Rio antes de vir para São Paulo e lá tinha o Batalhão de Montanha, que é um dos poucos que tem no Brasil, né? São só 2. E eu ia muito na montanha, fazia, porque meu treinador de jiu-jitsu, meu sensei era tenente, e eu ia, eu gostava, e eu falava, puta, acho que eu quero ir. E aí eu comecei a conversar, e eu não sei porque, eu falei, quero ir para a Aeronáutica. E aí eu fiz o processo seletivo para São Paulo, mesmo sabendo que na época que eu fiz, a gente fez, de 2001 para 2002, basicamente eles só contratavam em São Paulo especialistas. Então a chance era pequena, tentei mexer um pouco com política para tentar entrar e tal, e aí, de repente, me ligaram um dia falando assim, surgiu uma vaga em Brasília, o curso está começando hoje, se você quiser ir, amanhã você vai no 4º Comar, preenche, no 6º Comar aqui em São Paulo, tal, preenche tudo, e aí você vai para Brasília depois de amanhã. Falei, como? Então, é assim. Eu já tinha começado o primeiro dia de residência no pavilhão, e eu me lembro direitinho que eu saí da residência, e aí eu fui lá, assinei tudo, voltei. Antes de eu ir lá, eu fui lá na reunião da FET, falei esse mercadante, que na época era quem mandava sobre isso. Merca, me chamaram, eu queria ir, posso ir? Ele, não, tudo bem, pode trancar, amanhã a gente chama outro. E aí eu tranquei e fui para Brasília, assim, de sopetão, mal deu tempo de fazer as malas e tal, e fui para Brasília. E cheguei lá, o meu curso de formação foi um curso de 60 dias e tudo, eram 26 médicos. E aí, no término do curso, a escolha de ficar em hospital, não ficar, era por minha antiguidade. E eu, por nota e tudo. E eu era uma das mais antigas, mas eu falava assim, eu não quero ser médica. Médica eu vou ser a vida inteira, eu quero ser militar, eu quero viver a vida militar da melhor forma possível. Então, eu não quero ir para o HFAB, que é um dos grandes hospitais lá, que é o hospital de Brasília, terciário. Eu quero ficar no quartel. E aí eu decidi junto, e incrivelmente foi o primeiro ano que os mais antigos ficaram lá, porque era eu e as minhas 2 amigas, a gente decidiu ficar junto. Só que ficar no Comar incluía ir para a Serra do Cachimbo, que é uma base aérea onde é treinamento militar, onde são feitos os treinamentos, NBC, todos os treinamentos de tiro, de caça, de helicóptero. E aí eu falei, quero ir para Cachimbo. E aí o brigadeiro falou, mas só vai homem para Cachimbo. Naquela época não existia mulher militar na Serra do Cachimbo. Eu falei, brigadeiro. E aí teve uma reunião com o brigadeiro, eu falei, por que eu não posso ir? Não é porque eu sou mulher que eu não posso ir, porque lá na época ficavam 80 homens só. E as pernas eram de 20 dias. Eu falei assim, eu convivo com a minha vida inteira e eu não tenho problema nenhum. E eu sou militar igual qualquer outro. E aí o brigadeiro falou assim, tá bom, já que vocês querem ficar no Comar e ir para Cachimbo, eu vou deixar, mas a gente vai fazer uma viagem para Cachimbo
vocês vão conhecer, se vocês gostarem, vocês podem ir. E aí eu fui para Brasília, ficava 20 dias em Brasília, e aí a gente conheceu o cachimbo. A primeira vez que foi o único homem que tinha ficado no Comar, o Gustavo. E aí a gente foi, conheceu, eu falei, não, eu quero ir. Ele falou, tá bom, vocês querem ir, vão. E aí na minha segunda viagem de cachimbo, é que teve a história onde caiu no meu segundo... E minha primeira viagem de cachimbo, eu cheguei lá e estava tendo um emprego, inclusive o médico que veio depois foi o Tadeu da minha turma, estava lá em Manaus. Quando eu cheguei lá, ia começar a missão do esquadrão, do 7º e do 8º, e não veio o médico. Não veio o médico para a missão. O regulamento da aeronáutica diz que toda missão tem que ter 2 médicos. Porque, na verdade, eu era médica da base, mas tinha que ter um médico para o emprego. Porque um médico só num acidente é muito complicado. Então, sempre foi o regulamento ter 2. E aí, quando eu cheguei e não tinha, eu cheguei para o coronel e falei, coronel, me desculpe, o regulamento diz que tem que ter 2 médicos. O senhor tem que mandar vir o médico do esquadrão. E nesse dia, o coronel ficou meio irritado e tal, mas mandou vir. E aí o Tadeu veio um caça de Manaus para trazer até o Tadeu da minha turma. Quando ele chegou lá, era o Tadeu da minha turma, e que estava servindo em Manaus. E aí eu fui, na segunda viagem que eu fui para Cachimbo, 20 dias depois, eu cheguei na Serra do Cachimbo, foi feita a troca, sempre vinha uma perna, que a gente chama, que eram os militares que iam ficar e iam embora depois que os outros chegavam. E na noite estava lotado, não tinha lugar, eu acabei tendo que dormir, por ser mulher, eu acabei dormindo na casa da menina que trabalhava lá. O coronel falou, tudo bem? Eu disse, não, não tem problema nenhum, coronel, amanhã algumas pessoas vão embora e eu vou pro meu quarto, a gente tinha um quarto dos médicos. E aí, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava levando minhas coisas e tal, eu entrei no quarto e a gente ficava com um rádio o tempo todo. Eu poderia me deslocar 5 quilômetros com esse rádio e pegava. E aí eu escutei, DOC, alerta amarelo, que é uma iminência de acidente. DOC, alerta vermelho, ou seja, teve um acidente. Eu lembro que eu vesti de novo a calça assim, a gandola, peguei correndo, peguei minha arma, não sei o que, e saí. Peguei o esteto e saí correndo. Nisso já tinha um carro, né, para me levar lá para cima e tudo. E o acidente foi no final do local. Então, você não conseguia acessar de forma alguma. E aí eu lembro que nós chegamos no alto, onde é o campo de treinamento, assim, eu olhei e falei, não tem como ver onde é. Eu lembro que eu subi a torre, que são as torres de visualização, que deve ser uns 15, 20 andares. Eu acho que eu nunca subi tão correndo na minha vida. Eu subi correndo, olhei do alto para tentar localizar onde era o acidente, falei, é lá. A ambulância não andava mais que aquilo, porque era areia e chegava numa parte que não ia nem os caminhões de bombeiros. Eu entrei dentro da ambulância, joguei tudo dentro de um lençol, porque na época não tinha preparo nenhum, joguei tudo lá dentro. Falei, vamos jogar o que tem aqui pra gente levar o que der. E aí, entramos dentro desse caminhão, esse caminhão levou a gente para o lugar mais perto e a gente acabou chegando a pé. E quando eu cheguei nesse lugar onde estava o pessoal, o coronel falou, olha, teve um acidente e tal, aí veio um helicóptero, não dá para entrar, foi no meio do mato. Eu falei, coronel, não. E aí o cara falou que aparentemente tinha um cara em parada cardíaca. Eu falei, coronel, ou a gente entra agora, ou essas pessoas vão morrer. E aí o coronel, não tem como, não tem lanterna, pra você ter ideia, não tinha lanterna, porque as lanternas não funcionavam. Aí foi um caos. E aí eu falei, aí eu peguei, aí apareceu uma lanterninha pequena, eu falei, nós vamos entrar com isso ou não? Aí eu falei, coronel, você vai botar o helicóptero parando em cima para guiar a gente no mato e a gente vai abrindo a picada e vai chegar. É o único jeito. Tipo, ele falou, mas não é perigoso? Eu falei, perigoso, coronel. Eu levantei assim a arma, falei, a arma tá aqui. Se precisar tirar uma onça, porque lá tem muita onça, a arma tá aqui, é só dar um tiro. E aí a gente pegou, entrou no meio do mato, eu e mais 10 pessoas, o coronel falou, tá bom, quem pode ir, não sei o que, entraram 10 pessoas comigo. E aí a gente entrou, foi correndo, assim, um segurando no ombro do outro, que não sei se vocês viram no Legacy, quando caiu o Legacy, é muito cipó no chão, você cai. Eu mesmo acho que eu tropecei umas 3 vezes correndo. Então você corre com a mão no ombro, e aí a gente foi correndo, um te levanta eu fui levantado umas 2, 3 vezes pela cintura, assim, por alguém que eu tava caindo, e aí a gente entrou, chegou lá, realmente tinha um cara muito grave, assim, um cara já tava em parada. Quando eu comecei a atender o cara para ver, eles falaram, aí chegou o sargento e falou, tenente, porque era escuro e era difícil, então eu mandei cada um ir ver, tentar achar as pessoas, pra gente tentar pelo menos classificar elas. E aí ele falou, tem um tenente ali que tá meio tonto, sangrando muito, falando coisa com coisa e tal. Eu falei, tá bom. E aí nessa hora eu decidi
não adiantar investir num cara que era, teoricamente, um cara preto, que não teria chance de sobrevida numa massa com parada cardíaca já há alguns minutos, e fui atender esse cara. E esse tenente tinha perdido a perna, ele estava com a perna amputada, sobrou praticamente nada, sangrando muito, e eu contive sangramento, a gente foi estouro, tal, e graças a Deus a gente conseguiu salvar esse cara, e aí tirar ele da mata. Teve outros casos, enfim, algumas confusões. Teve um cara com contusão pulmonar importante, o outro, acho que o Vilena na época chegou a atender eles aqui no HFAB, né, no HFA, né, Vilena? Você chegou a acompanhar eles na época. E aí a gente, e assim, eu acho que assim, eu acho que é meio instintivo, sabe? Eu não pensei, eu fui fazendo, e aí foram chegando as UTIs aéreas, a gente levou de helicóptero, eu pus finger aquecido, fiz o que eu achei que precisava fazer. Não pensei, eu sou uma recém-formada, eu não sei fazer. A Santa Casa, graças a Deus, me deu uma formação clínica muito boa, eu consegui dar conta, atendi 6 pessoas, inclusive eu ia estar nesse helicóptero, porque eu tinha combinado com o major, que era o segundo lá do campo de provas, que eu ia voar para ver, eu sempre voava no último dia. E aí eu me lembro que eu estava no telefone com meu namorado, e ele entrou lá e falou: não, major, deixa, amanhã eu viajo. Acho que foi Deus que mandou meu namorado ligar na hora, porque eu não estava no avião, consegui atender as pessoas, e graças a Deus deu tudo certo. E aí, por causa disso, por causa desse acidente, do resgate e tudo, a aeronáutica me condecorou com uma medalha que chama Mérito Santos Dumont. Nunca nenhum tenente médico tinha recebido, e o brigadeiro quis me condecorar com a medalha, e aí ele pediu para eu ficar mais um ano para receber como militar, e não como civil. E aí lá na Santa Casa deixaram, eu acabei ficando 2 anos. E graças a isso também, eu acabei tendo uma vida 100% militar. Então eu treinava os soldados do batalhão, minha vida era completamente diferente deles. Eu, além de ser médica do CERF, assim como o Vilena foi, coordenar algumas coisas, eu praticamente coordenava todas as missões de stand de tiro, atirava toda semana, eu fazia... eu treinei, eu decidi que eu queria fazer as bandeiras como fazem na academia militar, e lá em Brasília fazer um passo ridículo. Eu falei, eu gosto de bandeira. Eu me lembro no dia da minha formatura, quando o cara entrou com a bandeira, eu falei, eu quero fazer isso, é lindo. E eu treinei 3 palestras lá, 3 palestras do quartel, do batalhão, minha amiga que era cadete me ensinou, e eu acabei virando no final do primeiro ano, estandarte oficial do Comando Aeronáutica. No 7 de setembro do ano seguinte, eu carreguei o estandarte, eu era a única mulher na guarda-bandeira oficial do Brasil. E aí, quando eu acabei o desfile, veio um almirante, eu acabei o desfile e eu buscava o estandarte dentro da sala do Comando Oficial da Aeronáutica, do brigadeiro, na época, o Brigadeiro Bueno. E aí acaba o desfile, você volta e vai levar, porque é uma puta responsabilidade você ficar com aquilo, se planificar aquilo. E aí eu tava voltando, tenente, o brigadeiro quer falar com a senhora. Eu falei, nossa, fiz alguma besteira, eu tô ferrada. E aí eu subi lá no palanque onde eles estavam e tal, ele falou, não, pode deixar aqui, era um coronel, falou, Vanessa, deixa o estandarte comigo e tal, sobe lá. E eu cheguei, tinha um almirante, o comandante da Marinha, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica. Eu falei, com licença, tal, para esse continente, tal. Aí o almirante virou para mim e falou assim, eu mandei te chamar porque eu queria te dar os parabéns, porque eu tenho vergonha desses homens que desfilaram junto de você, que eles sumiram, tal. E assim, eu fazia todas as bandeiras, eu saí no jornal como a Tenente X, eu desfilava lindo, não sei o quê. Assim, eu era bem militar, eu vivia uma vida 100% militar. Claro que eu trabalhava no quartel, eu fazia plantão de médico de dia. Quando eu fiquei a segundo ano seguido, eu fui a única que fiquei no quartel. Então, basicamente, eu fiz exame de 1.200 conscritos sozinha. Então, assim, não é fácil, Vilena sabe. Não é fácil. É um monte. Então, assim, e aí mas eu fui chefe dos cassinos de Brasília, que são os hotéis de trânsito, fui chefe de todas as barbearias de Brasília, quase assumi os serviços sociais gerais. Eu virei, assim, tipo, meio que a tenente preferida do brigadeiro. E acabou que, com isso, eu tive muita função militar, muitos privilégios assim, o brigadeiro falava assim para mim, o 3 estrelas que me comandava, ele falava assim, eu só gosto de 2 médicos na vida, você e o Zop, porque o Zop tratou o filho dele, o Zop e realmente o médico, infelizmente, o Vilena sabe disso, quem foi militar sabe, em geral ele tem
o militar de carreira, ele tem uma visão muito ruim do médico. Porque 90% dos médicos ou vai obrigado, ou vai e fica um ano, e ele quer ser médico, entendeu? Ele quer ir lá ganhar o dinheiro para ficar um ano na sua residência trancada e ganhar dinheiro. Então, o médico, em geral, ele não se empenha em ser militar, em querer fazer. E eu não, eu queria ser militar. Eu falei, viver a vida militar em tudo que eu tenho direito. E eu tive muitas coisas legais. Eu fui convidada para ir para a presidência da República, não fui por opção pessoal. Eu fui convidada porque eu queria voltar e fazer minha residência nessa casa, eu tinha trancado 2 anos. Eu fui convidada para ir para o Paraçar. Eu ia ser a primeira mulher paraquedista do Brasil, que na época não tinha. Na época eu treinava muito, tinha um físico muito bom e tal. E o comandante do Paraçar, que era o Major Piassi, um mês antes de eu sair, veio me convidar e falou, olha, eu já consegui o curso para você, você vai ser a primeira mulher a fazer o PQD no Exército, só tem oficial, né? Tinha tido uma sargento, tinha acabado de fazer. E você vai para a gente. E assim, quando ele foi me convidar, ele virou para mim e falou assim, olha, eu não preciso te dizer para que mulher serve para a gente. Então, eu estou te convidando, mas tenho que te dizer que me falaram de você, que você não tem esse problema com homem, de coisa, mas se você tiver qualquer relacionamento com qualquer militar de lá, eu vou ter que te mandar embora. Então, assim, o meio militar é um meio muito machista. Assim, ainda acho que mudou bastante de quando eu saí em 2003 para hoje. Eu acho que assim, eu tenho muitas amigas militares que eram tenentes, eu sou major, coronel, e eu acho que melhorou muito, mas na época que a gente entrou, Helena, era um meio muito machista. A mulher não era tão bem vista quanto o homem e nem tinha essa abertura para fazer as coisas como o homem. Quando teve o acidente, eu me lembro que acabou assim de manhã, e eu lembro que, aí quando eu mandei a última UTI aérea embora, eu peguei e falei, parece que saiu um peso de mim, assim. E eu falei, eu preciso de um banho. E eu entrei dentro de baixo do chuveiro e eu chorava como eu nunca chorei na minha vida. Juro pra vocês, eu chorava como uma criança. Eu fiquei, acho que meia hora debaixo do chuveiro chorando, assim, tipo, tirando um peso que durante o momento eu não percebia. Mas eu chorei muito, 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 assim. Eu falava, acabou. E aí, quando eu saí e tal, não sei o que, bateram na minha porta e falaram assim, o coronel tá chamando a senhora, doutor. Aí eu fui, tenente, o coronel tá te chamando. E aí eu fui na sala do coronel e ele olhou pra minha cara e falou assim, Vanessa, eu queria te pedir desculpa. Eu falei, por quê, coronel? Assim, porque eu fiz mau juízo de você. No dia que você chegou aqui e falou pra gente que precisava ter 2 médicos, eu achei que você pediu 2 médicos e você não tinha capacidade, porque você foi inseguro e ter medo de atender sozinho. E hoje eu vi que você não tinha 100% de razão. O errado era eu. Então, e esse coronel, ele é muito bravo, ele ia mandar 20 militares embora do campo, ele não gostava, e alguns muito bons. Assim, então, por culpa do que aconteceu hoje, ele ia passar o comando 2 meses depois. Eu não vou mandar mais ninguém embora, eu vou passar o comando e o novo comandante vai decidir. Então, ele não mandou um monte de militar, porque lá em Cachimbo, o cara ficava de adido, então ganhava mais, então tinha um monte de gente que queria. Então, assim, eu vivi uma vida muito diferente da maioria dos médicos. Eu sei disso, que uma vida sem, assim, eu acho que 80% do meu tempo eu era militar. Essa medalha me trouxe coisas muito legais, mas me trouxe problemas também no ano seguinte, porque, por exemplo, os majores que nunca tinham ganhado essa medalha morriam de ciúme. Eu tinha um acesso ao brigadeiro muito fácil, gente que você falou que você morria de medo. Eu chegava na sala do brigadeiro... Você já ficou amigona de todo mundo, né? Fiquei, lógico, né? Não tem como não ficar. Então, e aí os brigadeiros, eu chegava, e eu sou muito prática, assim, nesse sentido de resolver problema. Tem um monte de problema para resolver, eu preciso resolver. Eu chegava lá, coronel, brigadeiro, dá licença, ele deixava os coronéis licença, falava, preciso só assine aqui. Ele ia lá, assinava, eu saía da sala, os caras ficavam putos, porque os caras iam lá puxar o saco, ficar horas, e eu queria resolver. Então, assim, tive coisas ruins, tive. O Brigadeiro Bueno mudou o regulamento, se eu quisesse voltar como temporária, falando que se eu voltar como temporária, porque na aeronáutica eu não podia voltar se saísse, desde que ele autorizasse. Só que eu acabei não optando por voltar, não porque eu não gosto, pelo contrário, eu gostei muito, mas assim, a vida militar tem muitas coisas legais, mas ela tem uma coisa que, para mim, pela vida que eu optei por ser no militarismo, muito complicada, que a nossa vida acaba não sendo nossa. É o que você falou, Vilela. Tem horas, Helena, você falou, tem hora que eu tô aqui, o cara me chama e eu sou obrigada a ir. Acabou, na hora, então, não tem o que fazer.
não tem o que fazer. Então, isso foi uma coisa que me fez decidir a não continuar a vida militar. Não porque eu não gostasse, mas eu acho que eu cumpri o xizinho lá da escala que eu precisava cumprir na vida, que era fazer aquilo. Eu fiz grandes amigos, eu atendo alguns militares até hoje, é o que você falou, acaba que você continua, né? Sim, eu sou amiga de grandes militares hoje, mas é uma coisa, tive oportunidade que eu acho que muita gente, era o sonho de muito militar. Quando eu fui convidado para a presidência, meus amigos que eram militares falaram, eu não acredito, qualquer militar sonha ir para a presidência. A vida deles é isso, né? Sim, e eu acho que também, talvez né? por isso, a minha vida não era, a nossa vida como médico, por mais que a gente goste de ser militar, a gente tem oportunidades, a gente pode ter uma vida fora. Então, a nossa vida, eu digo que assim, a gente pode ser primeiro militar para depois ser médico, mas a gente também pode ser médico para depois ser militar. Basta o que a gente vai querer escolher quando acabar a faculdade ou a residência, ou o que for. E eu escolhi ser médica, militar primeiro para depois ser médica, e depois eu decidi que eu queria ser médica. Voltar a seguir sua vida como médico. Exato. Eu sempre tive um ideal de ser médica do esporte, e eu acho que você sabe tão bem quanto eu que é difícil conviver. Por exemplo, você ser do Palmeiras, e se você fosse militar de carreira, você não estaria. Eu não teria ido. Ia ser muito difícil. Hoje, eu poderia ter ido para o CDA. Na época, o brigadeiro falou, eu abro uma vaga para você na Unifa. Só que eu ia ter que mudar para o Rio. Então, eu tive... São opções, né, Vanessa? E aí a gente não ia ter a doutora Vanessa aqui com a gente? Não, mas são opções, mas eu acho que para o cara que está formando agora, o que eu acho que fica é que assim, quem escolhe a sua vida dentro da vida militar é você mesmo. Vanessa, ele te dá uma... A gente, assim, essa experiência que você está contando é maravilhosa, né? Imagina assim, quando você poderia viver isso que você viveu. Vou ocupar um pouco esse espaço porque eu vivi lá bastante tempo e você viveu muito intensamente. E você gostou e você pôde exercer, assim, até o fato de optar por fazer o porta-estandarte, sabe, porta-bandeira, um desfile militar. Quando eu vejo um desfile militar bem feito, eu assisti muitos desfiles militares, eu me emociono, você entendeu? Eu falo para os meus filhos, às vezes quando eu levo, eu falo, cara, assim, esse momento para eles é a expressão assim máxima da arte do negócio de ser militar. Tem que estar no sangue, assim, no coração do cara. E o cara vai para o desfile com vontade. Isso passa, a gente percebe. É lindo. E tem gente que vai lá por preencher, só para preencher a escala, e você também vai perceber que ele está preenchendo a escala lá, mas essa ele tá cumprindo a obrigação. Exato. Eu acho que o militarismo me permitiu, e para você também, viver uma parte da minha vida numa condição muito diferente do que eu tinha imaginado. E isso, para mim, contribuiu muito, e para você, com certeza, foi muito bom. Não, eu acho que me deu experiência de vida que eu jamais vou ter. Hoje eu estou aqui no hospital de Covid. Eu decidi trabalhar no hospital de campanha. Onde que você estava? Onde que é? Eu estou em Santo André, na UniABC. E eu trabalho tranquilamente com clínica, eu faço a CLS, eu trabalho... Tudo de tudo, eu não falei? Graças à minha vida que eu tive na aeronáutica. Eu gosto, eu gosto que falou. Você gostava de ser clínico, eu também gosto. Eu não faço isso no meu dia a dia, mas já que meu dia a dia de ortopedista deu uma bela de uma reduzida com a pandemia... Deu uma acalmada? E eu parei, então eu vou voltar a fazer uns plantõezinhos, cuidado. E é muito legal, assim, porque a gente é mais velha, a maioria daqui é um pessoal mais novo. A gente tem outra visão das coisas, a gente tem outra visão do paciente. Eu acho que assim, essa experiência de vida ensina a gente muita coisa. E o militarismo me deu muito isso. Assim. Eu acho que a Santa Casa foi essencial. Eu acho que se eu não tivesse vindo da Santa Casa, eu acho que talvez presumisse isso. Quando eu era segundo ano da faculdade, eu fazia plantão na ortopedia, sem querer. Eu decidi pedir para o Santilli e falei, Santilli, eu quero fazer plantão à noite. Posso? Não, mas não tinha liga na época. E aí eu comecei aí, tinha um R3 que gostava de mim, falava, Vanessa, você sobe comigo. Eu subia para o centro cirúrgico todo dia, aprendi a lavar exposta, aprendi a fazer várias coisas. E no internato eu não aprendi, porque no internato você toca fundo. Deixa eu Então, falar um negocinho, Van.
Não, que tá dando 1 hora aqui, gente, que a gente combina sempre fazer 1 hora. A história é muito boa aí, tem, né, ficaria aqui, se deixar, a gente ficaria fica muito aqui mais até tempo. amanhã. Mas o combinado era 1 hora. Eu só queria que o Ian falasse um pouco da experiência dele para fechar. Senão ele não vai falar. Claro. Eu ia pular. Depois de tanta experiência maravilhosa, tanta experiência, eu nem ia falar da minha, mas... O Ian nasceu militar. Ele nasceu militar. Eu sempre... Ian, você sabe que você pode sair do militarismo, mas é difícil o militarismo sair de você, né, cara? Não, é difícil. É difícil. Quem gosta dessa ordem, daquela coisa encaixadinha, hierarquia, disciplina, acaba sendo muito bem nas Forças Armadas. Acho que todos nós temos isso em comum, somos pessoas razoavelmente metódicas e disciplinadas que acabamos nos dando muito bem nesse meio. A minha experiência foi de 1 ano, eu fui porque eu quis, tá? Então eu me alistei, eu fiz força para ir, eu conversei com Deus e o mundo porque eu queria ir, e toda vez que eu falava que eu queria ir, e eu tava com medo de não conseguir, e as pessoas riam da minha cara, né? Aí, você quer, tá bom, você vai, isso é fácil. E pensei um pouco com a Vanessa também, que eu não queria, eu falei, não quero ficar em hospital, né? Eu podia ter ficado no ASP. Eu não queria sair de São Paulo, mas eu também não queria ficar em hospital. Então eu acabei indo para o vizinho do ASP, né, na Força Aérea. Eu fiquei no PAMA, no Parque de Material Aeronáutico. E só tinha postinho médico lá para fazer os atendimentos, não tinha muita coisa. Basicamente eu atendia síndromes gripais, jeca, fazia cantoplastia e drenava abscesso, né? Mas nada, no máximo assim, o cara que se cortou com uma faca, se teve um recruta que fez uma lesão neurotendina na mão, aí o Rafael já estava lá, o Rafael Onofre, que é cirurgião de mão, já estava lá e já atendeu o menino. Famoso Bambino. E era isso, né? Então eu tive oportunidade de ir bastante para campo, né? Então sempre que tinha formatura de soldado, que tinha formatura de recruta, eu queria ir, eu me voluntariava para ir. Não, deixa que eu vou nesse negócio. E eu ia vibrando. Ninguém quer, né? Era praxe, tipo, o médico ia na ambulância, eu ia junto com os caras, eu ia junto com os recrutas, marchando, grita, o moleque caía, sempre tem um que dá chilique. Eu pegava o moleque pela gandola e arrastando, eu falava, pô, vamos! Eu vibrava com essas coisas, né? Tinha uma escala no PAMA, que era a escala de traslado de F5, que os F5s eles faziam a manutenção no PAMA, só que eles não conseguiam decolar da pista do Campo de Marte. Eles tinham que ser levados para Guarulhos para poder decolar. E a gente pegava, enfiava numa carreta e atravessava a marginal de madrugada. Era legal pra caramba, né? Você ia derrubando pó, você ia desaparafusando as coisas do chão. E vira e mexe, o batedor da Rocan caía, vira e mexe, aconteceu alguma coisa. Teve um desse traslado que tinha um cara de moto fugindo da polícia. O cara conseguiu cruzar no meio da nossa frente. Ali tinha 40 militares armados, o cara fugindo da polícia, parou com a moto no meio do nosso traslado. Que azar, né? Tanto lugar pro cara aí. O cara cruzou assim com a moto na nossa frente, tipo, todo mundo sacou, eu olhando, eu falei, cara, vou ter que sacar também aqui? O que eu faço? Mas, foi um ano muito, muito divertido. Eu fui para a formatura também. O médico não vai para a formatura. Eu falei, se vocês querem que eu vá, eu vou. Não pega nada. Lógico. Eu vou lá. Eu me divertia, né? Então, você repara que no começo o pessoal, eles têm essa
visão do médico, que o médico, o médico não tirava a escala de oficial de dia no meu quartel. Eu só não fui pedir pro brigadeiro para tirar a escala de oficial de dia também, de oficial armado, porque isso ia ferrar todo mundo, que ninguém queria. Eu era doida para tirar. Eu queria também, só que ia ferrar todo mundo. Aí eu queria sair da escala do oficial para tirar de oficial de dia. Então, igual você. Mas, assim, foi um ano divertido, foi um ano de crescimento muito grande. Eu tive várias experiências, assim, não se comparam com as experiências do Bruno, não se comparam com as experiências da Vanessa, mas, fiquei um ano lá no meio do mato, em Guaratinga, na AFA, fiquei lá na AFA uma semana, foi legal pra caramba, né? Fui pra Guaratinguetá, foi bem legal. Eu sempre conto essa história quando aparece o ministro de Ciência e Tecnologia, o Coronel Pontes, que lá no Pama tinha uma churrasqueirinha, tipo um quiosquezinho que tinha uma churrasqueira, e sexta-feira era de praxe, tinha todo dia no final do expediente, que de sexta-feira começava às 3 da tarde, 2 da tarde, final do expediente, quando não terminava meio-dia, tinha um churrasquinho de sexta-feira, e assim, cada dia era uma sessão que bancava o churrasco, e toda sexta-feira o Coronel Pontes estava lá com a gente no churrasco. Olha que experiência, legal. Extremamente simpático, extremamente gente boa. Era bem divertido conversar com ele. E, assim, foi uma experiência de vida muito legal. Quando as pessoas me perguntam, e aí, o que você acha? Valeu a pena? Eu solto a seguinte frase: como experiência de vida foi maravilhoso. Porém, eu não gostaria de fazer isso para a minha vida, porque você acaba perdendo muito como médico. Você sente que o cara que está muito tempo, que o médico que está muito tempo nas Forças Armadas, ele vai perdendo o ser médico, ele vai se tornando mais militar, mais burocrata, ele vai ganhando uma mesa, ele deixa de ser operacional, né? Eu via isso com o Major Cometa lá no ASP, o Major enterrado num bando de papel lá no ASP, assim, né? Enterrado na burocracia. Eu acho que eles dão enquanto você está novo, jovem, que eles falam, você está vibrando, eles vão te dar missão operacional. Se você gosta disso, você dificilmente vai largar. Então você vai procurar pelo menos um pezinho nisso, você consegue ficar. Mas se você deixar a vida seguir militar, ela tem uma parábolazinha aí que ele está previsto você ser mais operacional numa fase inicial e intermediária e ser mais administrativo numa fase intermediária para final. Isso é a proposta do ciclo mesmo, que é uma coisa que na nossa vida privada nós temos mais dificuldade de encaixar. Você entendeu? Você fala assim, eu vou operar até quando? Até 102 anos de idade, entendeu? Eu tenho vários amigos. É difícil para a gente aceitar, né? Difícil a gente aceitar e programar. E eles programam. Sim. Eu não sei se eu queria contar uma história para vocês bem rápida. Eu posso, Pedro? Tem tempo? Porra, Otávio, por favor. Cara, é o seguinte, em 2005 eu era médico do Palmeiras e médico da Aeronáutica e estava cobrindo um médico que tinha um problema de saúde em Pirassununga. E ao mesmo tempo eu estava fazendo a Copa São Paulo em Araras, ok? De manhã ambulatório na AFA, à tarde futebol Copa São Paulo em Araras. E o Palmeiras a delegação do Palmeiras, a pedido da CBF, ia para o Irã no final de janeiro de 2005. E eles me ligam assim, meia-noite, falaram, doutor, o médico que ia para o Irã, ele teve um problema familiar, o senhor tem que mandar outra pessoa. Eu era o chefe da base do Palmeiras. Aí eu liguei para os dois amigos que trabalhavam comigo, falei, o passaporte de vocês está em ordem? Aí um falou, estou sem passaporte, o outro, estou sem visto americano. Aí ligo para minha esposa e falo, deixa meu passaporte na portaria do prédio, que eu estou indo levar para fazer
Vocês estão, tá todo mundo na reunião ainda ou não? Sim, sim. Eu deixo o passaporte aí. Aí saí 3 da manhã de Araras, peguei o passaporte, levei, porque tinha que assinar em Brasília. E aí eu fui avisar a aeronáutica, entendeu? Que eu ia para o Irã 2 semanas, em 2005. Porque não tinha outro médico para ir. E eu cheguei no diretor do hospital e falei, coronel, tem um problema mesmo para resolver. Ele falou assim, pô, Verena, você nunca vem aqui para... Eu falei, não, dessa vez eu tenho um problema. Ele falou assim, eu vou ter que ir para o Irã. Ele falou assim, como é que você, militar, vai para o Irã? E estava tendo... O Iraque estava em guerra, estava bombardeando uma cidade chamada Basra, que fica do lado, a 5 quilômetros da cidade que a gente ficou, que era Abadan. Ele falou assim, é o seguinte, William, eu não posso te dar uma autorização para ir para o Irã, porque você é militar e está em guerra no Irã. Eu falei assim, então o que a gente faz? Porque eu vou para o Irã daqui a 2 semanas, porque não tem quem vá para o Irã. Ninguém vai para a Suíça, você entendeu? O cara não vai para Barcelona, a gente está indo para o Irã. Aí ele falou, cara, sei lá, bicho, não sei o que a gente vai fazer. Vai para o Irã, eu vou falar com o Cometa, vou te dar férias, não sei o que nós vamos fazer. E aí, o que eu quero passar para vocês é essa confiança, você entendeu? Que eu cheguei, o meu passaporte já tinha ido para Brasília. Naquela época, para você fazer uma viagem desse tipo, tinha que ter autorização lá em Brasília, o passaporte normal, né? Mas, assim, eles me autorizaram lá. Será que numa empresa particular, alguma outra coisa, assim, ia falar assim... não, tranquilo, você pode parar de trabalhar 2 semanas e fazer uma viagem aí para o Xingu e tal. Eu não sei se autorizar. E a aeronáutica me autorizou. Helena, te autorizou porque eles confiavam no seu trabalho, porque você também dava troca. É a mesma coisa, se eu tivesse qualquer coisa e falasse com o brigadeiro, eu não teria problema. Mas outros tenentes, você sabe muito bem que eles vão falar problema se vira, né? Não ia nem para passar porque o final você quebrava muito o galho deles, assim como eles... Uma mão lava a outra. E no militarismo isso também funciona. E lá, isso é muito forte, cara. O cara, você se mata para a roda girar. E o cara percebe que você faz a roda girar e que você tá no meio, né? Tá vivendo o momento e tá procurando que o negócio dê certo. Eles vão te abraçar e vão te falar, vamos embora que o negócio vai dar certo. Exato. E eu acho que os médicos que não se deram bem no meio militar é exatamente por isso. Eles não vestiram a camisa, muitos acabam sendo obrigados aí. E aí, na hora que ele precisa, não tem uma troca. Porque a moeda de troca para eles é o trabalho, é o giro serviço. É suar a camiseta e se arriscar e estar junto com eles. Mas foi engraçado, isso eu queria passar para vocês. Demais. Pô, gente, não tenho nem palavras, é muito legal a experiência de ouvir todas essas histórias. Eu, que não tive proximidade quase nenhuma aí do meio militar, é curioso e bom ouvir vocês falarem com tanto gosto aí do que passaram. E com certeza eu acho que quem assiste e quem vai assistir vocês conversarem sobre isso, se tem alguma dúvida ou não, acaba resolvendo. Ian, obrigado, parabéns aí da reunião. Gente, Marcos, Otávio, Bruno, Van, obrigado valeu a todos aí. Se alguém tiver alguma coisa para falar aí. Obrigado aí, foi ótimo. Eu espero que com essas reuniões a gente consiga, vocês aí. A gente consiga sempre ajudar aí quem tem dúvida nesse final de faculdade, que é legal, né? Se alguém tiver alguma coisa para falar, boa noite, valeu. Ian? Qualquer dúvida pessoal, mandem direct no Instagram pra gente, mandem perguntas, a gente está aí, a gente está disposto a responder, a esclarecer tudo que vocês ainda tiverem de dúvidas. Se vocês quiserem ouvir mais histórias da Vanessa, entra lá no Instagram dela, a doutora Vanessa Ribeiro Rezende. Ela tem histórias maravilhosas. Se vocês derem corda, ela não para hoje. Eu conheço a Vanessa faz 20 anos. Ou mais, né, Vanessa? Mais. Mais um 24. Pouco. Eu nunca tinha ouvido a história do helicóptero contada do jeito que ela contou hoje. Muito bom, parabéns. Muito bom. Valeu. Gente, eu vou encerrar aqui, fechar. Obrigado, boa noite a todo mundo. Obrigado, Pedro. Um abração. Muito bom, gente. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Obrigado, valeu. Tchau.